Hebreus 13, parte 2. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, devido à baixíssima qualidade da gravação do estudo da palavra de Hebreus 13 em live, compartilharemos apenas o áudio com as referências. É isso que ele está dizendo. Entende? E aquelas pessoas que serviram no primeiro tabernáculo, qual é o primeiro tabernáculo? Não era o corpo físico? Enquanto aquele corpo físico estivesse de pé, o Espírito Santo estava dizendo que o Santo dos Santos ainda não tinha sido inaugurado. Por isso que Jesus teve, né, o seu corpo físico destruído, morto, né, ele foi morto no corpo físico, ou seja, ele estava dizendo que o primeiro tabernáculo estava encerrado para que pudesse adentrar ao outro, que era o Santo dos Santos. Entende? Então tinha que ser destruído o tabernáculo primeiro para que o Santo dos Santos pudesse ser adentrado. E aí, verdadeiramente, quando Cristo suspirou e morreu, fisicamente falando, aquele véu se rasgou de cima a baixo. Então, estava livre o acesso até Deus. Estava dizendo que a partir daquele momento, quando depois, né, dos 3 dias que Jesus ressurgisse, já não seria mais aquele Jesus físico, mas seria o Jesus glorioso. E assim como ele é, nós também somos. Só que nós ainda estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Ele já teve a redenção do corpo dele, porque ele foi as primícias. Ele é a semente, e através dele, nós, né, seremos também. Então, nós ainda estamos aqui no tabernáculo físico, mas nós já adentramos ao Santo dos Santos, porque o Espírito Santo está habitando em nós. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É isso que ele está dizendo aqui. Que aqueles que ministram no tabernáculo, ou seja, estão ainda na parte da lei, estão ainda como pessoas naturais, então essas pessoas naturais não podem entrar, se aproximar desse altar, do qual é espiritual. Está falando aqui de um altar espiritual. Como é que está aí na sua versão? Os sacerdotes não têm o direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. Olha aí, viu? Não tem direito de comer. Por quê? Porque eles são naturais. Quem operava naquele tabernáculo, o tabernáculo primeiro, né? Pessoas naturais. Não pode. O natural não entende as coisas espirituais. Vai VFL, Isaac. Nós possuímos um sacrifício em nosso altar, e os sacerdotes que servem no tabernáculo não têm o direito de comer dele. Aí, viu? Por quê? Porque é o Cordeiro Santo de Deus. Só quem pode participar do Cordeiro Santo de Deus é aquele que nasceu do alto. São os filhos de Deus, entende? São os nascidos do alto. Então, as pessoas naturais, elas não podem adentrar o Santo dos Santos. É isso que ele está dizendo. Mas nós podemos, entende? Então, fala de algo superior. Não é simplesmente pelas ofertas, não é simplesmente por rituais, não é por obedecer a regras humanas, a tradições de homens, mas é por uma vida, uma nova vida, entende? É o viver de forma espiritual, é porque dentro de nós, né, veio a existir um novo ser nascido de Deus. Bom? Então, nós só podemos comer desse sacrifício porque nós nascemos de novo, né? Então, nós somos filhos de Deus, somos agraciados, né? Com essa... E por isso que essa graça é o alimento desse espírito, entende? É o alimento desse novo ser, tá bom? Não a lei não alimenta o espírito, tá? Quem vive pela lei não pode... agradar a Deus, não vive pela fé. Quem vive pela lei não vive pela fé. Vive por obras praticadas. Por regras. Por regras, exatamente. Mas não pela fé, não pelo poder de Deus. Dependem, né, do seu próprio mérito, da sua própria desenvoltura. Então, Então, é porque é de forma espiritual, tá bom? Não é de forma natural. Então, o sumo sacerdote leva sangue de animais, veja, tá? Olha só, o sumo sacerdote, uma vez por ano, só podia ser feito uma vez por ano. Leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Lê aí, meu filho, por favor. Salmo 118, no versículo 20, por favor.
Essas portas conduzem à presença do Senhor. Essas portas conduzem à presença do Senhor. E os justos entram por elas. Os justos entram por ela. Na sua tá como, Vini? Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Na minha versão tá. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Então, veja, é só uma questão de sinônimos. É uma questão de sinônimos. Mas quem é esse? Quem foi que abriu o lugar santíssimo para a gente entrar? Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. A porta do aprisco não é Jesus, a porta do aprisco são as mulheres. É a mulher. A porta do aprisco, o meio legal de entrar no mundo é através de uma mulher. Aprisco é o mundo, aprisco é onde as ovelhas moram. Então, é a mulher. Agora, Jesus é a porta das ovelhas. Então, as ovelhas entram por ele. Os justos são as ovelhas. Os justos são aqueles que pertencem ao rebanho do Senhor. E aí a gente vai inclusive, ele fala sobre isso aqui mais agora para o final, ele vai falar. Então, estamos falando da mesma coisa, tá? Então, Jesus é a porta das ovelhas. E é essa porta pela qual entram os justos. Então, assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para que a gente possa entrar por ele. Ele sofreu fora das portas da cidade para abrir um novo caminho vivo para que a gente chegue diante de Deus. Então ele diz, né? Através do seu próprio sangue, tá vendo? Portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então, o novo e vivo caminho pelo sangue de Cristo. Que nós entramos, né? Entram os justos, a porta que entra os justos, né? Os justos entram. Você vê que está tudo fundamentado pela palavra de Deus, a palavra fundamentada na palavra, não está nada fora, é tudo dentro, ou seja, coisas que Deus já anunciava há muito tempo, que ele falava através dos seus profetas. E as pessoas não, entendiam aquilo de forma resumida, ou melhor, reduzida, sabe? Entendia ali 30%, 40%, mas não entendia de tudo. E por eles, e veja, existiam muitos homens eruditos, né, que estudavam muito, né, a Torá, e toda ali, né, os livros do Antigo Testamento. E ainda assim, eles ficavam num limite. O entendimento humano ia até um limite. A alma, ela, por mais inteligente que seja, ela vai até um limite. Mas o espírito, ele vai além. Porque existiam coisas ali, verdades ali espirituais, que agora a gente consegue, né? É como diz ali o apóstolo Paulo fala também em 1 Coríntios 2, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Isso é uma pergunta de Isaías. Aí ele responde, nós, porém, temos a mente do Senhor. Então, veja, eles têm a sombra e nós temos a substância. É o que o Hebreus fala também, né, no capítulo 11. Deus aperfeiçoou o Antigo Testamento com o Novo. Ou seja, ambos fazem parte de um todo, de um completo. Entende? Olha, então os dois testamentos, tá? Eles se complementam, tá bom? Um não está isento do outro, né? O Antigo Testamento é a sombra e o Novo Testamento é a substância. Veja, quando uma pessoa está em pé sobre a luz, ela não reflete sua sombra? Então, mas para a sombra existir, né? A sombra está ali é porque tem alguém, né? A substância está logo ali. Então, basta expor a luz, que é Cristo, e aí, voilá, nós temos, né, a percepção total. Então, Jesus estava oculto no Antigo Testamento, através de figuras, e aqui nós temos a substância de Cristo, que é exatamente essa luz que expõe a sombra e a substância. Tá bom? Então, versículo 13. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Por quê? Porque hoje nós cremos num Deus crucificado, num Jesus crucificado. E isso, para os judeus, é o quê? É loucura. Isso, para os judeus, é vergonha. Lembra que o apóstolo Paulo disse? 1 Coríntios, primeiro mesmo, 1 Coríntios 1. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, ou seja, para os que estão se perdendo, para os que estão morrendo.
nos seus pecados. Mas para nós que estamos sendo salvos, viu? Estamos sendo salvos. É o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Aí ele diz, né? Salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus. Viu? Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Viu? Mas nós estamos exatamente aí, crendo nele, do jeito que ele está. Mas ele não está mais na cruz. Esse é o grande X da questão. Ele não está mais pendurado na cruz. Embora essa tenha sido a forma de Deus, o plano maravilhoso de Deus, né, para expor nesse momento, né, para aqueles que crerem nessa imagem, né, vergonhosa, segundo eles aqui, os judeus, os eruditos, né? Isso aqui está se tratando dos homens sábios, tá? Ele está falando ali, o contexto está falando sobre os homens sábios, sobre os questionadores. Então, veja, se hoje nós cremos em Cristo, nesse Cristo crucificado, mas ele não está mais lá, ele já ressuscitou. Embora essa seja a última imagem que o mundo tenha, né? O mundo tem essa imagem. Porque o Espírito não se vê. Mas os que testemunharam que Jesus Cristo ressuscitou, testemunharam com poder. Com poder. Não foram só com palavras, com poder. Se hoje, como nós dissemos, né, o poder não está sendo derramado sobre o corpo de Cristo, sobre os membros do corpo de Cristo, é porque alguma coisa está ali, como diz aqui o versículo 9, né? Está sendo alimentada com ensinos estranhos, com coisas misturadas, né? Não está sendo dado o alimento genuíno, o leite genuíno espiritual, para que essas crianças espirituais venham a crescer, né? E elas se tornando maduras, possam tomar a sua herança, né? Tomar posse da sua herança, né? Que são os dons do Espírito Santo. Deus, ele não é irresponsável para colocar poderes sobre crianças que não sabem diferenciar entre mão esquerda da mão direita. Deus não faz essas coisas, tá? Deus, ele estabelece, se vê, a gente está lendo aqui as escrituras, mas está muito bem fundamentada, como uma lei, né? Como uma sentença judicial. Veja, um juiz, ele só estabelece uma sentença mediante o quê? O artigo, né? A lei, o artigo e a fundamentação. Aquela lei, ela já deve estar em vigor, operante, eficaz, né? Ela tem que estar ali valendo, né? Sendo eficaz naquilo que ela propõe, tipificado o crime e estabelecido sobre um fundamento. Às vezes eles até citam, né, determinadas outras leis que fundamentam aquela decisão. Então, exatamente o que Deus faz. Deus não faz nada de forma irresponsável. Até mesmo aqui, né, o Novo Testamento, essas coisas estão fundamentadas no Antigo Testamento, do qual dá como é que eu posso dizer, da força, né? Da força de lei, da força de nela mesma, a eficácia nela mesma. A palavra de Deus, ela é eficaz nela mesma. Então, ela não precisa de nenhuma outra coisa para poder fazer cumprir o que ela verdadeiramente é. Ela só precisa dela mesma. Então, o Antigo Testamento completa-se ao Novo Testamento e forma, assim, né, as Escrituras Sagradas. Então, veja, o Antigo Testamento, ele não está morto, mas ele foi cumprido por Cristo, né? Então, Cristo cumpriu, né, o Antigo Testamento, como ele disse, né? Ele cumpriu Moisés, que representa as leis, né? A lei, e todas, tanto a lei nas pedras, nas tábuas de pedra, quanto as leis cerimoniais. Ele cumpriu, ele foi, né, como nós, quem quiser ver aí, né, a nossa live sobre Hebreus 9, né, nós já desmistificamos sobre o que significa o tabernáculo, né? Então, Jesus veio cumprir todas essas coisas, além dos profetas e dos salmos. Então, tá tudo na obra perfeitamente consumada de Jesus. Ele não deixou escapar absolutamente nada. Cada vírgula, cada inciso, cada artigo foi cumprido por Cristo. E hoje, quando a gente estuda as Escrituras, né, a gente vê que está muito bem fundamentado. Deus não precisa recorrer a nada do mundo para poder tornar verdade, mostrar a verdade que está em sua própria palavra.
Tá bom? Então, você vê que a gente não recorre aqui a nenhuma enciclopédia extra, nenhum artigo, nada de nenhum catedrático, nenhum erudito, nenhum homem aí famoso, importante e cheio de conhecimento, nenhum artigo ali enfim, de notícia, de Instagram, disso, daquilo, outro. A gente depende única e exclusivamente, das Escrituras, tá bom? É lógico, o Espírito Santo é ele que está aqui usando essa boquinha aqui para falar com vocês. Né? Então, vamos lá. Saíamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Porque se nós suportarmos a desonra como ele suportou, nós também participaremos, né, da sua glória, como também ele, né, foi glorificado. Então, nós estamos nele, né? Não tem como a gente não participar de todas essas coisas. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Viu? Então, a nossa pátria, apesar de nós sermos brasileiros, né, a nossa pátria como pessoas físicas é o Brasil, mas como seres celestiais é a habitação celestial, né? É ali, lá onde o nosso Pai Celestial habita. Então, nós, né, como ele está citando aqui, né, aquilo que ele já escreveu em Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé, né? Que todos eles estavam aguardando, né, uma pátria que não era aqui nesse mundo, mas era a pátria construída, edificada nos céus. E eles acreditaram tão seriamente nessas coisas que eles morreram crendo, ainda que não tivessem visto. Isso é fé, tá? Isso é fé. Então, o 15 agora, tá? Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, veja, continuamente ofereçamos a Ele, a Deus, né, um sacrifício de louvor. Ou seja, está falando, por favor, alguém pode ler aí Romanos 12, o primeiro versículo de Romanos 12? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Viu? Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Viu? Como é que está a sua versão, Vini? Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Viu? Ou seja, uma vida. Sacrifício de vivo. Vida. Tá falando o seguinte, olha. Vive pelo Espírito. Vive guiado pelo Espírito. Alimenta o teu Espírito, vai viver por ele, vai agradar a Deus. Tudo que você fizer, faça. Como? Para quê? Para nós mesmos? Não, façam para Deus. Entende? É isso que ele está dizendo. A nossa vida como um todo deve agradar a Deus. E não só quando a gente estiver na igreja. Não é porque a gente dá uma oferta, não é porque a gente faz uma boa ação que a gente está agradando a Deus. Veja, fazer uma boa ação e dar uma oferta é apenas uma consequência. São consequências da vida. São partes daquilo que a gente, né, deve fazer normalmente. Agora, criar os nossos filhos, frequentar um determinado lugar, nos comportarmos diante da nossa família, no nosso trabalho, na faculdade, na escola. Tudo isso faz parte da nossa vida. Esse é o sacrifício para Deus. Agora, se a gente se morde mutuamente, que sacrifício é esse que a gente está oferecendo para Deus? Se a gente chega dando patada em todo mundo, todo lugar que chega, querendo fazer prevalecer sempre a nossa vontade, fazendo cara feia para as pessoas, mordendo, sendo desagradáveis, arrogantes. Que sacrifício é esse que a gente está oferecendo para Deus? Agora, veja, não adianta a gente ficar se policiando para sempre ser educados e gentis, quando dentro a gente está o quê? Se corroendo todo, né? A gente está precisando mesmo era de uma focinheira, né? Não. A gente precisa conhecer cada vez mais Jesus para que essa glória dele venha, como a gente leu aqui no versículo, por favor, guardem esse versículo 9 aqui, Hebreus 13, versículo 9, eu amei esse versículo, o versículo é maravilhoso. Se a gente for ensinado de forma correta, esse ensino da graça genuína e não misturada, é o alimento que vai fortalecer quem nós verdadeiramente somos, que somos seres eternos. Veja, se
se um filho de Deus morre hoje, não acabou, não. Ele vai lá para a glória, fica lá, até o dia que Cristo vai voltar, e lá certamente é um lugar muito melhor do que esse daqui. Né? O apóstolo Paulo foi para lá, para o paraíso, e ele viu coisas que eram, né, não era nem permitido falar, mas certamente devia ser coisas maravilhosas, e ele ficou tão deslumbrado que ele falou, nossa, eu tive que ser contido por Deus. Deus teve que me conter de tão glorioso, de coisas tão gloriosas que ele viu. Então ele teve que ser contido por Deus, porque aquilo deve ter enchido muita alma dele. Entende? Vini, você é demais. Então, essa consciência, né? Esse poder para a gente agir dessa forma, vem do nosso espírito. O espírito dando os frutos, né? No seu tempo, ou seja, a árvore é que dá fruto, né? Não é a plantinha tenrazinha que dá o fruto. Quem dá fruto é a árvore. Então, quando o nosso espírito cresce, ele começa a dar os seus frutos, frutos próprios da sua espécie, que é o que? Amor, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Então, a mansidão, por exemplo, vai fazer a pessoa se manter tranquila e responder de forma absolutamente elegante, mesmo que esteja um brutamonte gritando na sua cara. Você não vai agir de acordo com aquela situação. Aí vem o domínio próprio. E a fidelidade. Na hora que, né, que a gente supõe, eu não sou, mas pessoas casadas, comprometidas, que passaram por uma situação, né, de tentação. Se ela não tiver domínio próprio, ninguém está vendo. Igual aquela mulher lá do Potifar, né? O marido saiu de casa, José devia ser um homem, né, razoavelmente bonito, e aí, né, o maligno, né, para poder, né, sujar ali o escolhido de Deus, o que ele fez? Vai lá, aguçou, né, aquilo que aquela mulher já tinha. Então, ela agarrou ele. O que ele fez? Ele meteu o pé. Ele não ficou, ele meteu o pé. Mas eles estavam sozinhos. Quem que poderia impedir? Quem é que ia contar? Mas ele simplesmente ele era fiel. Veja, ele não tinha um espírito nele, mas ele tinha um espírito sobre. Essa é a diferença dos filhos de Deus. Ainda mais nós, que além de termos o espírito sobre, a gente tem um espírito dentro. Nós somos filhos, nós não somos servos, nós somos filhos. Nós temos o Espírito, nós nascemos do Espírito. Que coisa gloriosa, gente. Nós nascemos do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Os homens do Antigo Testamento, eles ansiavam por isso. Então, é isso, gente. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente. Ou seja, isso aqui é dia a dia, diariamente, né? A Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Louvor contínuo, gente, não é só a gente cantar aquelas músicas, não, tá? Não é só para ficar cantando as músicas lá na igreja, ou então quando tá arrumando a casa, né? Bota o som ali no último volume, né? Sem nem levar em consideração se pode ter um vizinho que não gosta, né? Isso não é amor, né? Isso não é isso que ele está falando aqui não, tá, gente? Uma vida que serve de louvor para Deus é uma vida agradável a Deus. É uma vida movida pelo amor. Não tem nada mais que louva a Deus com maior tom e mais celestial, mais sublime excelência do que o amor. O amor cumpre perfeitamente toda a lei. E o amor é aquilo que une, né, uns aos outros de forma perfeita. Então, é o amor. Né? Quando a gente vive para Deus, pelo amor, certamente isso é um sacrifício vivo para Ele. Tá bom? Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, ofertas voluntárias, né? Ele aqui está falando sobre ofertas voluntárias. Veja, ele não está falando de dízimos. Em momento nenhum, no Novo Testamento, a gente vê o apóstolo Paulo, ou qualquer outro apóstolo, né, incitando, orientando as pessoas a falarem sobre dízimos. Tá? Não se fala sobre dízimo, mas sim sobre ofertas voluntárias, ofertas dadas por gratidão a Deus, como ofertas de amor. Né? Aqueles que precisam, a gente precisa compartilhar com aqueles que não têm, né?
Obedeçam aos seus líderes. Isso, veja, olha como um versículo fora, um texto fora do contexto pode ser pretexto, tá? Para a gente poder bater, né? Ou fazer um tipo de pregação aí que vá, vamos dizer assim, justificar determinadas coisas. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Não sei, isso aqui está falando o quê? O respeito aos líderes, o respeito à autoridade. Isso, você vê que é a mesma, o espírito é o mesmo, né? É o mesmo espírito. O apóstolo Paulo fala sobre isso, o apóstolo Pedro fala sobre isso, né? O Tiago também fala sobre isso, então nós, né, vemos que é o mesmo espírito. Nós devemos verdadeiramente obedecer e respeitar as autoridades, e não desrespeitar. Seja qual for a autoridade, tá? Seja a autoridade natural, a autoridade aqui do mundo, né? Ou a autoridade eclesiástica, né? A autoridade dentro da igreja, uma autoridade espiritual. A autoridade, ela foi levantada por Deus e a gente deve, né, respeitar. Mas veja, respeitar não é idolatrar, tá? É diferente. O respeito não é idolatria, tá? Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Como quem devem prestar contas. Aí Tiago diz, não queiram ser muito de vocês mestres, porque o rigor, como Deus vai julgar pastores e mestres, é um rigor muito mais severo. Se está afirmado na verdade, se está ensinando, se está guiando pela verdade, está de acordo com Deus. Mas se não está, então, Deus, ele é o supremo, né? Deus, ele é o maior. Então, não se preocupem com isso, que Deus, ele sabe colocar tudo no seu devido lugar, no devido tempo, do modo certo. Então, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas e prestarão. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, veja, se você, né, tem um superior ou tem alguém, né, que está sobre você, que foi levantado sobre você, para de alguma forma, né, te guiar a algum lugar, te ensinar, ou, né, é o patrão, ou é um pastor, seja o que for, ou mãe, ou pai, né, alguém que está numa hierarquia acima de você. Então, isso deve, né, ser levado em consideração. É isso que ele está falando aqui, tá? Deve haver respeito, consideração, para que isso não seja um peso, mas que seja... Vini, se você puder ler, por favor, 2 Coríntios 11, do 27 ao 29, para a gente ver aqui sobre um exemplo, tá, desse tipo de relação aqui, de relacionamento, esse tipo de respeito, esse tipo de consideração. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Viu? Esse era o apóstolo Paulo. Ele falando, né, como que ele se sente em ter que cuidar, né, das ovelhas, em ter que zelar por elas. Então, se alguém caía, se alguém pecava, se alguém saía fora, né, do padrão, ele se entristecia. Por quê? Porque o que ele estava dedicando a vida dele a Deus. A vida dele foi ofertada a Deus, né, como um verdadeiro sacrifício vivo. E ele faz parte do alicerce que hoje, né, nós estamos sendo edificados. Então, imagina, né, a situação. Eu hoje, por exemplo, eu me senti um pouco assim. Eu me senti um pouco entristecida, né? Falei isso com você. E isso é normal,
para a gente que recebeu de Deus essa incumbência de cuidar de outros, de levar a verdade para outros serem lapidados, isso pesa sobre nós. Quando é verdadeiro, pesa sobre nós. Quando é apenas porque a pessoa está ali ocupando um cargo, ela não se importa não. Mas quando é verdadeiro, isso pesa no nosso coração. Porque a gente sabe que essas pessoas, elas precisam estar junto, elas precisam se alimentar na fonte, elas precisam ficar próximas da luz, porque são filhos da luz. Então, quanto mais longe tiverem da fonte da vida, menos vida elas vão receber, mais trevas elas vão ser envolvidas, entende? Então, Jesus não acendeu as nossas candeias para que a gente colocasse ela debaixo da cama, nem encobrisse ela. Ele nos deu o Espírito para que esse Espírito governasse sobre essa casa, iluminasse todo o nosso ser. E não só a gente, mas imagina, a irradiação de uma luz, ela não fica somente naquele lugar. Ela se propaga de acordo com a sua capacidade. Então, quanto mais luminoso nosso espírito for, maior vai ser a propagação dessa luz sobre a nossa família, sobre o nosso ambiente de trabalho, sobre faculdade, escola, ou seja, aonde nós estivermos, aonde nós formos, quanto mais luz for o nosso espírito, mais essa luz, mais esse poder vai se propagar nesses ambientes. E aí a gente vai ver o poder de Deus operando em nós e através de nós. Mas se as pessoas correm, se escondem, fogem, não se alimentam, o que essas pessoas vão receber? Se elas se mantêm longe da fonte, se mantêm longe daqueles que Deus levanta para cuidar, para alimentar, o que vai acontecer? Né? Então, acaba entristecendo aquele a quem o Senhor enviou, né? Como o apóstolo Paulo diz, né? Como ele disse, isso é um dos desabafos dele. Né? Nós fazemos participantes dessas coisas também. Então, orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Aqui é uma oração, né, de forma mais, como ele diz, né, particularmente, ou seja, uma oração mais específica com relação a esse líder aqui, né? Não está especificando quem seja, né? Mas é alguém aí da equipe do apóstolo Paulo, né? Não deve ser o próprio Paulo, né? Mas se fosse ele, né, estaria descrito. Essa carta certamente deve ter vindo à existência, né, após o martírio, né, do apóstolo Paulo, mas certamente é alguém do grupo dele, né, os discípulos dele, porque a gente verifica aqui muita semelhança com o ensino do apóstolo Paulo, inclusive quando fala da graça genuína. Falar da graça genuína para os hebreus só pode vir dele, não vem de outra fonte. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então, olha, deixa aí, tá? Para vocês que quiserem saber aí a conduta do verdadeiro pastor, Ezequiel 34. É um texto maravilhoso. Então, veja, isso aqui, tá vendo mais uma vez, quando Jesus traz lá João 10, ele está fundamentado em Ezequiel 34. E é isso que o autor aqui de Hebreus está trazendo para a gente aqui, nesse versículo 20. Nesse versículo 20 aqui, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então, esse versículo está fundamentado em Ezequiel 34. Ali no versículo 16 fala claramente, e Jesus falou sobre isso em João 10:10, né? Todo mundo conhece, né? João 10:10. Fala sobre o bom pastor. Então, ele está fundamentado sobre Ezequiel 34. Mas isso é uma palavra que serve hoje para a gente também. O Senhor está reunindo, dentre todas as nações, as suas ovelhas. E essas ovelhas, veja, Jesus não vai deixar nenhuma para trás. Ele vai falar igual Moisés falou para Faraó. Não ficará nem mesmo uma unha
Nada ficará para trás. Até o dia que ele voltará para nos... a palavra grega é rapatzo, que é o arrebatamento. O arrebatamento é o que Jesus vai fazer para não deixar que as suas ovelhas ou o seu corpo sofra a ira que ele vai derramar sobre aqueles que rejeitaram a sua graça. Mas veja, esse texto também fala sobre os dias de hoje. Também fala sobre os pastores que deixam, né, as suas ovelhas viverem abandonadas, feridas, ou seja, as ovelhas perdidas. O que acontece com elas? Elas saem, né, daquele rebanho e não tem quem vá atrás, não tem quem cuide. Aí elas são chamadas de rebeldes. Mas por quê? Porque elas não estão sendo alimentadas, elas estão sendo o quê? Feridas, maltratadas. O quê? Em vez de aprender com Deus, elas aprendem com o mundo. Exatamente. Ao invés de aprenderem com Deus, elas estão aprendendo com o mundo. Elas estão sendo rechaçadas. E não foi para isso que Deus levantou pastores. Ele levantou pastores, e ao invés disso, o que está acontecendo? Os pastores, a gente vê, não são todos, obviamente, mas muitos, né, principalmente muitos aí de igrejas muito grandes, têm vidas, né? Não sou contra, tá, gente? Vou logo falar aqui, eu não sou contra uma pessoa ter uma vida, um pastor, levar uma vida confortável, né? Mas tudo tem um limite, né? Se aquela pessoa está levando uma vida confortável demais, enquanto as suas ovelhas, e não sabe nem o que está acontecendo com elas, esse sinal que alguma coisa está errada, né? Não está havendo a chamada igualdade que nós acabamos de ler, né? Que é o desejo do Espírito Santo, que haja igualdade. É tanto que ali, quando o Espírito Santo foi derramado, as pessoas não precisavam ninguém precisava mandar, e elas iam e vendiam aquilo que sobrava para elas e depositavam aos pés dos apóstolos para que fosse dividido entre aqueles que não tinham. Então, veja, ninguém precisava falar nada. A Bíblia não diz que os apóstolos pediam para eles fazerem isso. Isso era espontâneo, isso era voluntário, era o desejo do coração. Os aperfeiçoe em todo o bem, ou seja, né, que o Deus da paz, o Senhor Jesus Cristo, veja, os discípulos, né, chamam, você vê que não adianta as pessoas irem contra a palavra de Deus, né? A palavra chama Jesus de Deus, o Deus da paz, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, né? Então, dentre os nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então, o grande pastor das ovelhas é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele também é o Deus de paz. Ele sempre chegava, né, ali no meio dos discípulos, paz seja convosco, né? Paz seja convosco. Então, ele é o Deus de paz, gente. Então, ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para todo sempre. Ele não mudou. E também não perdeu o poder dele. Então, que ele os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele. Então, veja, ele nos aperfeiçoa ao longo da nossa caminhada. Mas veja, como é que Jesus vai nos aperfeiçoar se a gente não estiver sendo alimentados com a palavra da justiça? Com a palavra da verdade, que nos liberta daqueles velhos rudimentos que a gente vivia antes, quando a gente não conhecia Deus. Hoje nós iríamos estar vivendo na novidade de vida, na vida, né, que Cristo, com a sua morte e ressurreição, né? Então, deixando para trás as coisas, né, que ficaram da natureza humana e procurando aprender agora sobre as novas coisas, porque, veja, a gente cresceu, né, até a nossa idade aí, até recebermos Jesus, a gente foi muito bem ensinado, né, a gente já compreende muitas coisas do mundo. Mas o que nós compreendemos acerca do nosso Senhor? O que nós compreendemos, se Jesus é o tesouro, se está contido em Cristo, toda a sabedoria, a riqueza, todo o poder está contido em Cristo. Cristo é a plenitude de Deus. Se nós não conhecemos bem o nosso Senhor, como vamos participar de tudo aquilo que pertence a Ele? Como que o poder dele vai emanar dele para nós, se nós não buscamos nos aperfeiçoar nele? Isso não é possível. E é por isso que a gente tem visto que parece que Deus perdeu o poder dele. Inclusive, tem pessoas relativizando tudo hoje em dia, né? Agora já não existe mais
a luta, né, entre o bem e o mal, já não existe mais demônio, já existe mais Deus, né? Ou seja, Jesus Cristo é um mártir, né? Jesus Cristo era um grande homem, né? Um homem muito, como é que se diz? Muito sábio. Jesus era um sábio, né? Agora é assim, né? Jesus era um sábio. Foi. Hã? Um mestre. Exato, só um mestre que tinha bons ensinos. Mas parece que Jesus não é mais Deus, não é? Parece que Deus não opera mais, né? Não faz mais maravilhas, não tem mais. Cadê os dons do Espírito Santo? Né? Todas essas coisas. Veja, então é o que está acontecendo, é isso, é que está faltando exatamente esse crescimento espiritual, né? Esse aperfeiçoamento. Porque Filipenses 2,13 fala, né, que é Deus quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar, de acordo com a vontade dele. Mas, se nós não conhecemos as Escrituras, se nós não somos alimentados adequadamente, ou seja, se nosso ser espiritual não recebe o alimento, como diz aqui no versículo 9, né, sobre a graça para ele ser fortalecido, então esse aperfeiçoamento vai ficar comprometido. Então, é por isso, né, que espíritos bebês, né, não podem desfrutar das suas heranças. A herança que a gente recebeu, né, em Cristo Jesus. Cristo, ele já foi declarado morto, né, e o testamento já é válido. A gente já deveria estar recebendo, né, as nossas heranças, né, as nossas herdades. Mas, por esse motivo, né, a gente ainda está deixando aí muita coisa, ainda a gente ainda não passou para as nossas mãos, porque nós ainda somos crianças e precisamos, né, de leite. Ainda estamos sendo alimentados com leite genuíno espiritual. Então, Deus não dá, né, as coisas ainda, não podemos participar, vamos dizer assim, efetivamente de coisas maiores se nós não crescermos de forma espiritual. Então, o que a gente vê aí é muita mistura. E por esse fato de ter muita mistura, como está descrito aqui no versículo 9, é que não há esse fortalecimento, tá? Então, que ele nos aperfeiçoe, né, em todo o bem para fazerem a vontade dele. Veja, então, só quando a gente é aperfeiçoado é que a gente consegue fazer a vontade dele. Esse bem que não está em nós. É por isso que ele precisa, tá vendo? Que ele os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele. Então, nem adianta tentar fazer a vontade de Deus pela força do braço. Não vai conseguir. Não vai, verdadeiramente é impossível. Tá? Então, primeiro a gente precisa ser aperfeiçoado por ele, né? Para que a gente receba o bem necessário através da graça, só através da graça. E aí sim, a gente consegue fazer a vontade de Deus. Entende? Tudo é uma questão de consciência. E opere em nós o que lhe é agradável. É ele quem opera em nós o que é agradável a ele, mediante Jesus Cristo. Ou seja, pelo fato de a gente estar unido em Cristo, pelo fato de nós estarmos em Cristo, então nós podemos receber dessa seiva, né? Ele é a videira e nós somos os ramos. Nós damos frutos. O nosso espírito, o nosso ser, o nosso eu espiritual dá fruto. Mas se tiver, como é que eu posso dizer? Ligado, né? Se estiver preso à videira, né? Se estiver preso a Cristo, se estiver recebendo a seiva de Cristo. Se não estiver unido na videira, se não estiver recebendo da raiz que é Cristo, não vai dar fruto. Se estiver recebendo da mistura, não vai dar fruto. Porque a maior parte vai para onde? Vai para a alma. A alma nunca se sacia. Bem, se a alma pudesse ser salva, só para começo de conversa, se a alma pudesse ser salva sem o Espírito, Jesus não precisava ter vindo. Né? Se daria um jeito por Adão mesmo, qualquer descendente dele. Mas se houve a mudança de aliança e de sacerdote, se houve a mudança do homem, né, do cabeça da humanidade, agora já não é mais, né, Adão, mas sim o último Adão, que é Cristo, é porque as almas não têm condições de serem salvas por si próprias. Elas precisam do quê? Precisam do Espírito. E esse quem dá é o Senhor Jesus.
o grande pastor das ovelhas. Que ele então, que ele os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Isso aqui é uma oração. Então, a gente pode ler da seguinte forma, tá? A gente pode pedir: Pai, de quem toma nome toda a família nos céus e na terra, opera em mim todo o bem para que eu possa fazer a tua vontade, e opera o que te é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Isso aqui pode se transformar numa oração. Pode colocar na primeira pessoa, ao invés de, né, usar aperfeiçoe, pode pedir para si, né, que esse aperfeiçoamento seja feito em cada um de vocês, tá? Em cada um de nós. Ele aperfeiçoe esse bem, né, para fazermos, né, ou para eu fazer a tua vontade. Enfim, irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Corrigir realmente dói. Corrigir, eu sei, corrigir dói. Corrigir não é uma coisa fácil. Dói em ambos os lados. Mas é necessário para o crescimento, né? Como nós lemos no capítulo anterior. Os filhos, né? Deus, ele disciplina os seus filhos. Um filho que está sem correção, sem disciplina, não é filho de Deus. Por quê? Porque são pessoas rebeldes, pessoas que não aceitam. Agora, veja, uma coisa é a disciplina de Deus, que leva a uma mudança de pensamento. Outra coisa é a disciplina do mundo, que leva apenas a um remorso e a pessoa continua agindo da mesma forma. Tá? Como está escrito aqui, é Deus quem nos fornece esse bem. O bem que nós não temos em nós, Deus nos fornece através do nosso espírito. São os frutos, né, que a alma acaba se beneficiando. Então, irmãos, que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo, olha isso, nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Ou seja, viu? Essa carta foi escrita pela equipe de Paulo. Se Timóteo estava envolvido, então essa carta foi escrita pela equipe de Paulo. Não necessariamente pode ter sido por ele, né? Uma vez que essa carta possa ter sido exatamente como ele diz sobre ele, né? Nascida fora do tempo. Ou seja, ela tenha vindo depois que ele já foi martirizado, né? Mas a gente vê que isso aqui fala, tem muito, né, do apóstolo Paulo, tem muita coisa que remonta aos ensinos do apóstolo Paulo. Não tem como negar. E ainda aparece aqui a pessoa de Timóteo. Então, né, não, ainda mais agora. Mais uma prova. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Todos os santos. Todos os que são filhos de Deus são considerados santos. Todos os filhos de Deus são considerados santos. Porque foram santificados pelo próprio Cristo. Não existe santo maior do que o santo dos santos. Santo, os da Itália. Santo dos santos. Sim. Do povo dele. Hã? Do povo dele, daqueles que são filhos dele, que são da mesma natureza, ou seja, todo mundo é santo. Não tem por que ficar criando essa exaltação, essa iconização de certos. É realmente iconizar, criar uma celebridade, digamos Não, assim. é idolatria. Isso é idolatria. Exato. Chamam de canonização. Canonizam certas pessoas. Isso é idolatria. O nome disso é idolatria. Não tem outro nome. Isso é ensino errado, isso é porque aprenderam errado. Isso tudo aí são coisas misturadas com... É que você vê, né? A mistura entre as tradições dos judeus e as tradições dos gentios. Então, se faz essa mistura, essa coisa, e cada um tem uma parte. E não deveria ser assim, né? Porque o corpo de Cristo é um só. Então, você vê que se a gente estiver fundamentado nas escrituras, a gente vai identificar as coisas, né, que são próprias e aquelas que não são. E a gente não precisa brigar por essas coisas, né? Como disse o apóstolo Paulo. Não precisamos de brigar por essas coisas. Mas se você tem a chance, né? Como ele diz, né? Você foi chamado escravo, mas você tem a chance de ser liberto, então seja liberto. Né? Você não precisa continuar sendo escravo, tá bom? Você pode ser filho livre, tá? A graça seja com todos vocês.
Então, termina mais uma vez falando sobre a graça. Que a graça esteja com todos vocês. Amém.